acho que as pessoas se transformaram. Outro dia um amigo meu me escreveu e disse: olha, você tem falado muito da histeria que está dominando o debate nacional. De fato, o tom, né, das críticas que eu recebo, às vezes opostas entre si e me criticando por coisas opostas, mudou. Mudou. Ele está muito mais hostil. Eu imagino assim, outros jornalistas também devem estar na mesma situação, especialmente aqueles que se posicionam de forma mais fechada, comprometida com um ou outro lado da briga, que, que não é o meu caso. Eu tenho procurado me colocar numa leitura equidistante, até porque acho que essa briga é uma briga de falsos dilemas para a sociedade brasileira. Nossas demandas não começam nem acabam no impeachment. Isso é uma briga de quadrilhas pelo poder. Então, mas o tom das pessoas que estão antenadas nessa discussão, tocadas por essa discussão, as mais tocadas, esse tom é um tom que passou a incorporar, não chamaria de uma intolerância, mas um radicalismo, assim, uma exacerbação de adjetivos, né? Mas esse amigo meu me escreveu e disse: poxa, esse é um fenômeno muito localizado, é uma parte da sociedade está antenada na discussão, e não toda, e desta parte que é expressiva, uma parte menor está discutindo mais objetivamente pelas redes. E uma parte menor desta está fazendo isso de forma exacerbada. A rigor, os brasileiros continuam acordando de manhã, indo trabalhar, indo para a escola, indo cuidar das suas dívidas, de seus empregos. Essa porra dessa discussão, que parece ser a única coisa que nos interessa, não é verdade que seja, não está sendo. Então eu não acho que esteja havendo assim um fenômeno de intolerância que vá mudar o perfil da sociedade. Acho que ele está ocorrendo circunstancialmente. Ele não tem precedente, jamais ele foi tão marcante, mas eu acho que ele é passageiro. Quer dizer, eu não acredito que o Brasil se tornará uma nação dividida, até porque muito brevemente, seja lá qual for o desfecho do impeachment, a sociedade acordará para o fato de que o que lhe interessa não está sendo discutido ali, entendeu? E aí voltará a ser uma coisa mais una, como foi em 2013. Então, é justamente sobre isso que eu queria falar. Se esse movimento todo de hoje, ele é fruto do que começou em 2013, você acha que é? Ele é fruto, mas ele não é reflexo, ou melhor, ele é fruto no sentido de que ali gerou-se uma energia que não encontrou correspondência nas consequências, né? Mas ele não é espelho, ele não é igual àquele. E vou tentar especular aqui por quê. Quando a sociedade brasileira foi para as ruas em movimento de massa, em 2013, houve a coincidência de alguns fenômenos inéditos. Primeiro, a horizontalidade, foi uma ação de massa que ocorreu no país inteiro. Centenas de cidades, capitais, cidades médias se mobilizaram naquelas manifestações. Então, a horizontalidade. Depois, a inorganicidade. Não era uma coisa que fulano estava convocando e fulano era o presidente de Beltrano, então tinha um secretário de mobilização, não tinha nada. Aquilo foi um movimento espontâneo, então a sua inorganicidade, sua espontaneidade. E depois, o seu sentimento. Ele não tinha uma pauta que pudesse ser chamada de um programa. Ele não tinha um líder que pudesse ser apontado como alguém que concretizaria os itens desse programa. Ele estava mobilizado por um sentimento, por uma demanda imaterial. Até onde pode ser imaterial o que eu vou dizer agora. Essa demanda era por respeito. Basicamente, as pessoas estão de saco cheio de lidar com a classe política brasileira, com as regras da política brasileira, com a qualidade dos partidos brasileiros, com a qualidade dos governantes brasileiros, dos legisladores e com o Estado brasileiro. Esse conjunto de coisas, né, que a rigor é o Estado como figura suprema
que engloba tudo isso, um ente que é inimigo da sociedade. É inimigo na escola, é inimigo na saúde, é inimigo na segurança, é inimigo no saneamento, é inimigo no meio ambiente, é inimigo nos gastos, é inimigo nos padrões morais, é inimigo na eficiência, é inimigo na corrupção, é inimigo em tudo. O Estado é um gigantesco adversário da sociedade brasileira, em todas as suas faces, com banais exceções, que nada mais são do que o cumprimento das tarefas que lhes são reservadas. Então a massa foi para a rua dizendo que este ente aí tem que mudar de comportamento e me respeitar como sustentáculo que sou de todos eles. Isto não encontrou correspondência, consequências nessa interlocução, nessa pressão. Lembre-se que todos os políticos ficaram acuados naquela época, nenhum partido entrou naquelas manifestações, todos foram rechaçados. O que eles fizeram com o fantástico e inerente instinto de sobrevivência da classe política? Foram para a televisão, prometeram constituinte específica, reforma política, mudança de padrões, estamos ouvindo as vozes das ruas, fiquem certos de que serão ouvidos. O Renan foi para a TV, a Dilma foi para a TV, o Cunha foi para a TV, todo mundo foi fazer pronunciamento na TV, dizendo que tinha entendido o recado. E o que fez essa classe política, essa grande organização criminosa? Ela usou de suas habilidades, de seu poder objetivo, estimulou determinadas contradições no próprio movimento, sangrou o movimento com a radicalização dos black blocs e tal, que ajudou a afastar a classe média, e nada aconteceu. Então, esta energia, que foi gigantesca, incomum, inédita, única na nossa história, nenhum outro movimento tinha alcançado essa pluralidade, essa união nacional, e esse foco quase que exclusivo, inespecífico, porém muito importante, essa energia ficou aí pairando, querendo. A classe política produziu o fenômeno de sua pretensa divisão entre os bons, que querem o impeachment, e os maus, que devem ser empichados. E essa energia caminhou, distribuiu-se nessas duas direções, nas proporções que nós conhecemos. 70% da população hoje, da opinião pública manifesta, diz que quer que saia o impeachment, que a Dilma fora, o PT fora, pelos crimes e omissões e desvios que cometeram, que são muitos. 70% querem isso, 30% não querem, e 100% vão se fuder quando descobrirem que esse dilema foi colocado pela classe política para dividi-los. Não corresponde a uma demanda nossa como sociedade trocar uma quadrilha pela outra. Nós não queremos as quadrilhas. Essa é a... As pessoas, certamente, em algum momento, se darão conta disso de uma forma majoritária. Eu sou contra o impeachment. Já expressei isso em outras ocasiões, não tenho repetido isso como ladainha, porque a leitura acaba sendo de que você é a favor da Dilma. Eu sou contra o impeachment, o meu toca no Jornal da Band também. Eu sou contra o impeachment, mas não sou a favor da Dilma. Eu sou contra o impeachment, mas acho que o PT se transforma numa quadrilha. Eu sou contra o impeachment e sou absolutamente favorável à Lava Jato. Para mim, o maior patrimônio da sociedade brasileira é a Lava Jato. É a estrada do meio nessa falsa polarização que está aí, por onde a sociedade vai ter que caminhar para chegar lá naqueles objetivos que ela estava perseguindo em 2013. Por que eu sou contra o impeachment? Porque eu acho que nós vamos produzir um transtorno constitucional tão grande, vamos consolidar divisões desnecessariamente, vamos tumultuar o horizonte de uma maneira enorme, mais ainda do que já está, a despeito de um primeiro efeito positivo da troca de governo, porque isso, sem sombra de dúvida, os agentes econômicos estão ansiosos por isso, e uma parte da sociedade também. Mas eu entendo que esse acerto, essa reacomodação, as consequências públicas, históricas do fim do ciclo do PT, porque de fato esse ciclo acabou, vão se dar no grande concerto de uma eleição geral em 2018. É ali que a coisa vai ser reacomodada, as forças vão se reconectar com os setores da sociedade que puderem corresponder ao seu discurso.
Então, eu não acho, não é que eu seja contra o impeachment, porque eu acho que ele é agora, essa altura do campeonato, pouco faz diferença ser contra ou a favor, porque já é um fato consumado. Quer dizer, não tem nenhum sentido essa discussão. Agora tem que se discutir o pós-impeachment. Mas se você me perguntasse lá atrás, como me perguntaram, eu acho que não vai levar a lugar nenhum. E por achar que não vai levar a lugar nenhum, acho que estamos perdendo muito tempo em torno de um falso dilema. Quer dizer, supondo que nós estivéssemos prestes a remover a quadrilha que o governo Dilma, o PT, os seus aliados construíram para saquear o Estado brasileiro, por algum grupo político no qual depositássemos expectativas diferentes, eu diria, bom, tá legal, tira Ali Babá e põe o Padre Francisco. Mas você está tirando o Ali e botando o Babá, entendeu? Então, não vai muito longe para mim. Está muito complicado. Veja que já não está sendo possível ela governar. Estamos aí há 10, 12 dias da decisão formal de seu afastamento e o governo está à matroca, né? Cargos vazios, órgãos públicos sendo sucateados aí a toque de caixa, verbas que não chegam. Vivemos uma epidemia de H1N1, chikungunya, dengue, o ministro da Saúde vai embora, sai para votar. O país está entregue aos ventos que se impõem à sua natureza cotidiana. Acho que se ela sobreviver, como é que faz para recompor a base que se esfacelou e pulou para o lado de lá? Como é que traz de volta? E se trouxer, que qualidade de base é essa? Qual será a reação, na hipótese de uma vitória da Dilma, da parte expressiva da sociedade que foi às ruas pedir que ela saísse ou exigir que ela saísse? Quer dizer, serão 2 anos ruins com ela, muito ruins com ela, sem sombra de dúvida, do ponto de vista da gestão pública, né? Da reacomodação, das tensões. Vai ser muito difícil, com a Lava Jato andando e tudo mais, o horizonte não é bom. Nesse aspecto, por mais paradoxal, contraditório que possa parecer, a esta altura do campeonato, na situação, se fosse há 4 meses e ela tivesse ali conseguido salvar uma base, segurado metade do PMDB, neutralizado um pouco ali, e o impeachment fosse uma demanda tucana, do DEM e do PPS, de algumas forças que se agregassem ali, mas permanecessem minoritárias para essa decisão, aí ela iria aos trancos e barrancos, acho que levaria o barco, tocaria o barco, um mau barco e uma má navegação, como tem sido até aqui, mas tocaria até 2018, que é onde eu acho que as coisas tendem a se acomodar. Neste momento, com o grau de desgaste, de esfacelamento, de fadiga mesmo da coisa toda, é impossível pretender que ela consiga fazer alguma coisa, mesmo que sobreviva. E, nesse sentido, podendo parecer contraditório, o Babá tem mais condições de tentar uma acomodação inicial, por razões opostas. A base parlamentar se reuniu em torno da proposta do impeachment, criou-se uma base parlamentar para o impeachment, a sociedade majoritariamente quer o impeachment, os meios econômicos, os agentes econômicos querem, as entidades empresariais querem, o sistema financeiro também parece que enxerga melhor essa saída por aí. Então, não só acho que ela não sobrevive, acho que a este momento, se sobrevivesse, seria um desastre do ponto de vista da gestão de 2 anos finais de governo, sem condições de curar as feridas profundas, recompor alianças, estabelecer programas que possam ser aprovados pelo Congresso, um Congresso hostil e tal. E acho que essas possibilidades são maiores, havendo o impeachment na mão do Cunha, olha que falho, na mão do Temer, tem mais possibilidade dele fazer uma reacomodação aí qualquer, mas sem nenhuma ilusão quanto à essência ou ao horizonte dessas mudanças, né?